Olá! O Notícias da Câmara desta quarta-feira, dia 8 de dezembro, começa falando sobre Covid-19. O governo federal anunciou que não vai adotar a exigência do passaporte da vacina para o turista que quiser entrar no Brasil, mesmo após recomendação da Anvisa. Segundo o Ministério da Saúde, viajantes que não estão vacinados contra a Covid precisarão cumprir quarentena de 5 dias para poder ingressar no país. Após esse período, será necessária a realização do teste RT-PCR para diagnóstico da doença. E o Rio Grande do Norte recebeu, durante esta madrugada, uma remessa com 7.050 doses da vacina Janssen. De acordo com a CESAP, esse lote será direcionado prioritariamente ao público em situação de rua. Os demais deverão receber a dose de reforço com a vacina da Pfizer, desde que tenham completado o intervalo mínimo de 2 meses. E a Ômicron, nova variante do coronavírus, já foi detectada em cerca de 50 países, inclusive com 6 casos confirmados no Brasil, desde a descoberta no dia 25 de novembro em Botsuana, na África do Sul. Aqui no Rio Grande do Norte, o Instituto de Medicina Tropical da UFRN está monitorando a variante. Com o avanço da vacinação e a retomada das atividades presenciais, algumas pessoas começam a relaxar nas medidas para evitar a Covid-19. No centro da cidade é fácil encontrar gente sem máscara ou utilizando o item de maneira errada. A situação preocupa, já que a variante Ômicron, descoberta na África do Sul, já foi identificada no Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a tendência é de que nos próximos 3-4 meses a variante Ômicron seja mais predominante em todo o planeta. Pela apresentação dos sintomas que os colegas médicos na África do Sul descreveram a respeito dessa variante Ômicron, elas não têm sintomas tão graves e as pessoas, a maioria, está sendo tratada de forma ambulatorial, o que parece indicar que não tem muita complicação. Um outro dado também que precisa ver é com relação a quanto dessas pessoas que têm uma forma leve da doença já foram vacinadas, porque isso também é um fator importante para tentar saber sobre a resposta protetora das vacinas a respeito dessa variante. O Instituto de Medicina Tropical da UFRN é um dos centros responsáveis pela identificação da Ômicron no Rio Grande do Norte. Segundo a diretora do IMT, os estudos realizados ainda não localizaram a variante em solo potiguar. A ideia é tentar sequenciar o máximo possível para entender esse processo de transmissibilidade. Porque os sintomas podem ser devido a outras variantes do vírus. A gente tem um projeto agora de monitoramento. Então, a gente vai fazer esse monitoramento agora semanal de variantes que estejam aqui. Então, a gente vai sequenciar. Agora, saber se é delta, gama ou saber qual é a variante vai ser ao acaso. Porque a gente vai identificar de acordo com a quantidade de vírus que aquela pessoa esteja eliminando. A cientista recomenda cuidado aos potiguares que vão viajar ou estão chegando de algum destino fora do estado. Se chegar de viagem, tem que buscar fazer quarentena. Para nós que estamos aqui, se apresentarmos sintomas gripais, devemos ficar em quarentena em casa. É extremamente importante, a gente só vai debelar esse vírus se todos colaborarem. Então, responsabilidade com relação ao cuidado na viagem, usar as medidas de proteção, importante, não se aproximar, não tirar máscara, dentro do avião, nos aeroportos, se precisar comer ou beber alguma coisa, se distanciar. Retornando, ter pelo menos alguns dias para certificar que não foi infectado no trajeto. Se tem sintomas gripais, fica em casa uns 3 dias depois do início dos sintomas e faz o teste. Mais de 80% dos potiguares acima de 18 anos estão vacinados com 2 doses do imunizante contra a Covid-19. De acordo com a subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da CESAP, a imunização é importante também para o combate da Ômicron. Diante da possibilidade de entender que a variante Ômicron ela tem uma maior transmissibilidade, a gente faz o alerta, à população, assim foi feito pela Organização Mundial de Saúde, que a gente entenda que é uma variante que precisa de preocupação. Então, estamos atentos e aí solicitamos à população que continuem fazendo distanciamento social, que mantenham o uso da máscara, que é um uso obrigatório,
e que busquem o esquema vacinal completo. E ainda sobre saúde, a UFRN está precisando de voluntários para participar de uma pesquisa clínica sobre depressão. O estudo investiga a cetamina como tratamento alternativo para a doença. O projeto é realizado no ambulatório de psiquiatria do Hospital Universitário Onofre Lopes, administrado de forma gratuita. A duração é de 8 semanas e cada sessão tem um tempo médio de 2 a 3 horas. E o Tribunal Regional do Trabalho vai realizar o último leilão do ano. Na lista dos produtos mais inusitados, um lote com 21 vestidos de noivas. Priscila Miranda tem mais informações. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região anunciou o último leilão do ano. Serão 41 bens penhorados e entre eles vários imóveis na capital interior. Veículos, equipamentos, móveis e eletrodomésticos, além de 21 vestidos de noiva. O pregão será online e acontece no dia 16 de dezembro, quinta-feira 9, a partir das 10 horas da manhã. As consultas aos bens, cadastro para participar e a apresentação de lances será feito pelo site www.leilõesaraújo.com.br, disponibilizado pelo TRT. Priscila Miranda, para o Notícias da Câmara. E a Caixa Econômica, responsável pelo pagamento do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, divulgou o calendário das parcelas para o mês de dezembro. Hugo Fernandes. O calendário de recebimento segue o padrão do antigo Bolsa Família. Usa o último dígito do número de inscrição social para definir a data do crédito. Confira abaixo a tabela atualizada. Quem tem o NIS com final 1 recebe o auxílio no dia 10 de dezembro. NIS com final 2, dia 13. NIS com final 3, 14 de dezembro. NIS com final 4, o pagamento é dia 15. NIS com final 5, dia 16 de dezembro. NIS com final 6, dia 17. NIS com final 7, dia 20. NIS com final 8, dia 21. NIS com final 9, dia 22. E, por fim, o NIS com final 0 tem como data de pagamento o dia 23 de dezembro. De acordo com a Caixa Econômica Federal, as famílias que já recebiam o Bolsa Família e estão com os dados atualizados no cadastro único do governo federal não precisam fazer nenhum novo cadastro para receber os valores. Hugo Fernandes para o Notícias da Câmara. Vamos aos assuntos do Legislativo. A outorga onerosa é uma concessão emitida pelo poder público para que o proprietário do imóvel construa acima do coeficiente básico estabelecido pelo plano diretor. Esse foi um dos assuntos debatidos em uma audiência pública realizada pela Comissão de Finanças da Câmara. A Comissão de Fiscalização da Câmara Municipal promoveu uma audiência pública para debater pontos importantes da revisão do plano diretor. Foi discutido na manhã desta quarta-feira assuntos como outorga onerosa do direito, transferência do potencial construtivo e IPTU. A promotora, a doutora Gilca Amato, fez uma apresentação na Comissão de Finanças e Orçamento e ela sugeriu que deveriam discutir os instrumentos urbanísticos porque é onde consta toda a parte financeira do mercado imobiliário, do mercado da construção civil, que é o que vai, eu diria, viabilizar essas certificações, tanto de interesse social, como de alto padrão ou de nível médio. Então, é muito delicado, temos que fazer um plano diretor para o desenvolvimento da cidade na área econômica, na área social, com equilíbrio com a área ambiental e urbanística. A outorga onerosa concede que o proprietário do imóvel construa acima do coeficiente básico estabelecido pelo plano diretor mediante pagamento de uma contrapartida. A outorga onerosa é um valor arrecadado pela Prefeitura do Natal, ou qualquer prefeitura que utilize, do potencial construtivo a mais que algum terreno da cidade possa ser desenvolvido a partir da densidade, ou seja, o básico é que todo mundo que tem um terreno, por exemplo, 100 metros quadrados, utilize 100 metros quadrados. Toda vez que a Prefeitura autoriza esses 100 metros quadrados a mais, 200, 300, 400, sobre esse valor deve incidir a outorga. Desde o plano diretor anterior, esse que está em vigor, nós sabemos que a fórmula está equivocada. Ela está cobrando sobre uma base da construção, ou seja, não do terreno. Nós temos que ajustar isso. Mais do que isso também é lembrar na minuta de que o recurso deve ir para certas obras, infraestrutura, pavimentação, drenagem. Já a transferência de potencial construtivo tem como objetivo transferir a
possibilidade de construção de um certo lote que é afetado por uma restrição imposta pelo poder público para outro lote. Esse, com restrição, pode ser transformado em área de interesse público, como praças e equipamentos. O que é a transferência de potencial construtivo? Por exemplo, você tem 3 terrenos, para explicar para quem está nos escutando. 3 terrenos que você poderia construir naquele terreno, no máximo 5 metros de altura ou 7 metros de altura em cada um. Você pode comprar, uma construtora pode comprar 3 terrenos, né, e construir um prédio num desses terrenos e pegar aqueles 7 metros dos outros 2 e sobrepor num prédio, num terreno só. Você está transferindo o potencial construtivo de 2 terrenos para aquele terceiro. Só que aqui a discussão é, ao sobrepor, né, esse potencial construtivo desses 2 terrenos naquele terceiro, você pode romper a altura máxima, o gabarito máximo de altura de um prédio estabelecido para aquele bairro. Na discussão de hoje estava sendo debatido se esse coeficiente básico deve ser excedido ou não nas construções. Segundo Tiago Mesquita, secretário da CEMURB, ele entende que esse coeficiente básico não deve ser furado. A primeira correção importante é deixar mais claro, em termos de redação, de escrita, o que é que se propõe em cada artigo que trata da transferência de potencial construtivo. A segunda forma, né, necessária, o que está sendo questionado, é que se essa transferência de potencial, ela poderá exceder ou não a capacidade máxima de suporte, de coeficiente de aproveitamento que está vinculada à infraestrutura, às bacias, nos lotes. A CEMURB entende que não. O terceiro aspecto que precisa ser esclarecido e talvez aí corrigido, né, é exatamente o princípio. Quem é que vai ter direito à transferência de potencial? Né? Primeiro, o princípio que nós entendemos enquanto CEMURB é que isso tem que ser interesse público. São áreas que têm interesse público, o município quer fazer uma praça, quer fazer um equipamento, quer fazer algo que traga, ou até a preservação em si para a coletividade. Se eu estou transferindo potencial à torto e à direito, sem um controle, a gente não sabe onde ele vai ser utilizado, quando ele vai ser utilizado, porque você pode ter uma área com uma infraestrutura que já está perto do limite. Se eu deixar chegar uma nuvem de infraestrutura, uma nuvem de potencial naquela área, eu posso estourar aquela infraestrutura. Pode ser um problema a mais. Então, controlar não é dizer assim, ei, não vai poder fazer. É dizer, olha, já está chegando ao máximo. Então, basicamente, você tem que saber aquilo que está chegando, o que não está. É isso que a gente está chamando de controle. A solução foi apresentada pelo professor do Departamento de Políticas Públicas da UFRN, Alexandro Ferreira. No atual plano diretor, o TPC não está sendo utilizado. Esse é um primeiro problema, temos que utilizar. O segundo problema é que na forma da outorga ela está equivocada, tem que melhorar. Na minuta que já está nessa casa, o que a gente está sinalizando aos vereadores? Olha, essa minuta ainda tem problemas, ela não está ok. E esses problemas têm que ser resolvidos, seja na fórmula, seja na transferência, no forma do cálculo. Há vários elementos que isso tem que ocorrer. E aí a gente está alertando os vereadores que vejam esses problemas para que façam emendas corretivas em relação a isso. E a Igreja Batista do Avivamento Mundial, IBAM, começou com 30 participantes. Hoje, quando completa 21 anos, possui várias unidades em Natal e região metropolitana e mais de 1.000 fiéis. A data foi comemorada pela Câmara Municipal de Natal em sessão solene. Os 21 anos da Igreja Batista do Avivamento Mundial, IBAM, foram reconhecidos pela Câmara Municipal durante sessão solene nesta terça-feira. A proposição foi do vereador Hermes Câmara. A IBAM, como nós chamamos, ela tem uma importância muito grande ali no bairro das Quintas, pelo trabalho de evangelização que o apóstolo Ivan faz naquela comunidade, naquele bairro, que é um bairro que é referência na cidade do Natal. Então ali é mais do que justo a gente fazer essa homenagem hoje. Com matriz localizada na Avenida Mário Negócio, nas Quintas, e outras 3 unidades em Natal e uma em São Gonçalo do Amarante, a igreja possui cerca de 1.000 membros, sendo conduzida pelo pastor e fundador Ivan Freire. Ele falou sobre o início e os trabalhos realizados transformando vidas. Nós iniciamos esse trabalho, cerca de 30 pessoas. Hoje nós somos mais de 600 pessoas, né? E não é só pela questão numérica, mas é pela questão também da qualidade desse serviço que a gente presta. A gente vê muita gente hoje com a vida mudada, famílias mudadas, né? Os adolescentes, os jovens, os casais, onde a gente desenvolve um trabalho também de conscientização. Enfim, é um trabalho de cura, é um trabalho de libertação, é um trabalho de socialização também,
Porque à medida que você desenvolve um trabalho desse na comunidade, você está mexendo com família. Presidente da Frente Parlamentar Evangélica, a vereadora Camila Araújo destacou o trabalho de avivamento da fé e evangelização realizado pela IBAM. É uma igreja avivada, tem na sua principal filosofia o avivamento espiritual. E é uma igreja que tem prestado todo um apoio eclesiástico aos seus fiéis. E aqui é uma justa homenagem. Irei participar, quanto presidente da Frente Parlamentar Evangélica, nesta casa, com meu coração grato a Deus. Na sessão solene, 14 pessoas entre pastores, pastoras, bispa e apóstolos foram homenageados pelos trabalhos desenvolvidos ao longo de 21 anos da Igreja Batista do Avivamento Mundial. Todos se mostraram gratos pela honraria. É um sentimento de muita felicidade, de alegria. A gente vê a realização de todos esses anos, de muito trabalho, de muito esforço aqui na cidade de Natal. Ao todo já são 21 anos que a gente está trabalhando aqui. Então, para a gente é um motivo de muita alegria ver o reconhecimento hoje a nível da cidade. Sinto-me muito honrado. Eu não sou natural aqui de Natal. Eu venho de Valença, da Bahia, mas são 21 anos aí servindo aqui em Natal e com muito prazer e muita honra. Muito obrigado aí à Câmara Municipal por essa homenagem e recebemos assim de muito bom grado. Eu me sinto muito honrada, diante de Deus e diante dos homens, por esse reconhecimento, pelo trabalho que a gente não só faz no Ministério, mas também em outras unidades, 21 anos da IBAM. Então, isso assim nos deixa muito feliz por ter esse reconhecimento diante da Câmara, diante das pessoas e principalmente diante da comunidade, porque o maior incentivo da gente é impactar a comunidade. Então, a gente se sente extremamente honrada, muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Vamos ao nosso giro de notícias no minuto. Comissão de Educação convoca a secretária para debater piso dos professores. Gilma RN. Natal tem quarto maior aumento no preço da cesta básica entre as capitais em novembro. Agora, RN. Adolescentes infratores fazem motim e tentam fugir do Centro Socioeducativo em Parnamirim. Tribuna do Norte. Laís UFRN diz que cancelamento de réveillons foi precipitado. Grande ponto. 3 doses de Pfizer neutralizam variante Ômicron, anuncia a farmacêutica. Bom, e eu me despeço por aqui. Até a próxima edição.